A conversão de Saulo de Tarso por Jesus Cristo. Parte 01, dia 5 de janeiro de 2026. E quando estávamos todos caídos por terra, ouvi uma voz que me falava e dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? É difícil para ti chutar contra os aguilhões. Atos 26:14. Quão maravilhosa foi a condescendência que induziu o Salvador a notar um miserável como Saulo, entronizado nos mais altos céus, em meio às melodias eternas dos remidos e aos sonetos seráficos dos querubins e de todas as hostes angelicais. Era estranho que o Salvador se rebaixasse de sua dignidade para falar a um perseguidor, ocupado como ele está dia e noite em defender a causa de sua própria igreja diante do trono de seu Pai. É de fato condescendência que poderia induzi-lo, por assim dizer, a suspender suas intercessões, a fim de que ele pudesse falar pessoalmente com alguém que havia jurado ser seu inimigo, e que a graça poderia levar o coração do Salvador a falar com um homem como Saulo, que inspirou ameaças contra a sua igreja. Se ele não tivesse arrastado homens e mulheres para a prisão, ele não os compeliu em todas as sinagogas a blasfemar o nome de Jesus Cristo. E agora, o próprio Jesus deve interpor para trazê-lo de volta aos seus sentidos. Se fosse um raio que estremeceu em sua pressa para atingir o coração do homem, não teríamos nós maravilhados? Ou se os lábios do Salvador estivessem se movendo com uma maldição, não teríamos ficado surpresos? Ele mesmo não havia amaldiçoado o perseguidor em sua própria vida? Ele não disse: quem escandalizar um desses meus pequeninos, é melhor para ele que uma pedra de moinho seja pendurada em seu pescoço e que seja lançado ao mar. Mas agora o homem que é amaldiçoado por essa linguagem ainda será abençoado por aquele quem perseguiu, que embora tivesse manchado a mão com sangue, e agora tinham suas mãos a comissão de arrastar outros para a prisão, embora tivesse guardado as roupas daqueles que apedrejaram Estevão. Mas o Mestre, o Rei do céu, deve falar ele mesmo dos céus superiores para levá-lo a sentir necessidade de um Salvador e torná-lo participante da preciosa fé. Eu digo que isso é uma condescendência maravilhosa e uma graça incomparável. Mas, amados, quando passamos a recordar o caráter do Salvador, não é de admirar que ele tenha feito isso, pois ele fez muito mais do que isso. Ele não deixou pessoalmente os tronos estrelados do céu e desceu à terra para sofrer, sangrar e morrer. Mas quando penso na manjedoura de Belém, na cruel jardim do Getsemane, e no ainda mais vergonhoso Calvário, não me admiro que o Salvador fizesse qualquer ato de graça ou condescendência. Feito isso, o que pode ser maior? Se ele desceu do céu para o inferno, que maior inclinação ele pode realizar? Se seu próprio trono deve ser deixado vazio, se sua própria coroa deve ser renunciada, se sua divindade deve ser velada na carne e os esplendores de sua divindade vestidos com os trapos da masculinidade. Que maravilha! Eu digo que ele deveria se rebaixar para falar até mesmo com Saulo de Tarso, para trazer seu coração para si mesmo. Amados, alguns de nós também não se perguntam, pois embora não tenhamos tido maior graça do que o próprio apóstolo, não tivemos menos.
O Salvador não falou do céu para nós com uma voz que outros pudessem ouvir, mas falou com uma voz que a nossa consciência ouviu. Não tínhamos sede de sangue, não pode ser, contra seus filhos, mas tínhamos pecados negros e hediondos. No entanto, ele nos parou. Não contente em nos cortejar ou em nós ameaçar, não contente em nos enviar seus ministros e nos dar sua palavra para nos alertar sobre o dever, e mesmo viria. E você e eu, amados, que provamos esta graça, podemos dizer que foi um amor inigualável que salvou Paulo, mas não um amor sem exemplo, pois ele também nos salvou e nos fez participantes da mesma graça. Pretendo hoje dirigir-me mais particularmente àqueles que não temem o Senhor Jesus Cristo, mas, ao contrário, opõem-se a Ele. Acho que eu posso ter certeza de que não tenho ninguém aqui que chegue ao ponto de desejar ver a antiga perseguição à igreja vivida. Não creio que haja um inglês ou um português ou um brasileiro, por mais que odeie a religião, que gostaria de ver a fogueira novamente em Smithfield e a fogueira consumindo os santos. Pode haver alguns que os odeiam tanto, mas ainda não dessa maneira. O senso comum da época insulta a forca, a espada e a masmorra. Os filhos de Deus, pelo menos neste país, o Brasil, estão bastante a salvo de qualquer perseguição política desse tipo, no momento. Mas é altamente provável que eu tenha aqui, esta manhã, alguns que vão ao máximo de suas forças e que se esforçam tanto quanto está neles para provocar a ira do Senhor, opondo-se à sua causa. Vocês talvez se reconheçam se eu tentar pintar um quadro. Raramente você vai à casa de Deus. Na verdade, você despreza todas as reuniões dos justos. Você tem a noção de que todos os santos são hipócritas? Que todos os professores são hipócritas? E às vezes você não se envergonha de dizer isso? No entanto, você tem uma esposa. E essa sua esposa ficou impressionada com o som do ministério. Ela adora ir à casa de Deus. E somente o céu é seu coração sabe que a dor e a agonia do Espírito você causou a ela. Quantas vezes você zombou dela e zombou dela por causa de sua profissão? Você não pode negar, mas ela é uma mulher melhor por isso. Você é obrigado a confessar que, embora ela não possa acompanhá-lo em todos os seus esportes e diversões, até onde ela pode ir? Ela é uma esposa amorosa e afetuosa para você? Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. No nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém e amém.